Olá, gente, tudo bem? No ar o seu boletim informativo sobre a pandemia no Brasil e no mundo desta quarta-feira, dia 9. O anúncio de que o estado de São Paulo fará a imunização dos paulistas já em janeiro provocou a reação dos governadores dos outros estados. Eles foram até Brasília se reunir com representantes do governo federal para cobrar um plano nacional de vacinação. Governadores e representantes dos estados passaram mais de 3 horas na reunião com o ministro da Saúde. Eles cobraram de Eduardo Pazuello mais detalhes sobre o Plano Nacional de Vacinação e a compra de vacinas contra a Covid-19. O clima ficou tenso quando o governador de São Paulo questionou o tratamento dado pelo Palácio do Planalto ao imunizante Coronavac, produzido pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac. Por que excluir a vacina Coronavac, já que o procedimento que ela está adotando junto à Anvisa é exatamente igual ao do consórcio COVAX e da AstraZeneca? Vamos tirar o lado político disso, vamos olhar a ciência, a medicina, ter compaixão e proteger a vida de bilhões de brasileiros, ministro. Quando a vacina do Butantan, que não é do estado de São Paulo, tá, governador? É do Butantan. Eu não sei por que o pessoal fala tanto como se fosse do estado. Ela é do Butantan. O Butantan, quando concluir o seu trabalho e tiver com a vacina registrada, nós avaliaremos a demanda e, se houver demanda e houver preço, nós vamos comprar. Volto a colocar para o senhor que o registro é obrigatório e, havendo demanda, havendo preço, todas as vacinas, todas as produções serão alvo de nossa compra. O anúncio da campanha de imunização no estado de São Paulo, que irá começar no dia 25 de janeiro com a Coronavac, gerou críticas de outros governadores após a reunião de hoje. Eu não posso admitir que amanhã eu seja rotulado de omisso, tá certo? E que o governador de São Paulo seja o único que agiu no intuito de poder fazer a imunização. Então, essa prática ela não pode ser aceita e nós precisamos de preservar no país a orientação que sempre foi dada. E não é possível que haja uma diferenciação entre estados e que, portanto, o Ministério deve efetivamente exercer a liderança deste processo para garantir de maneira igual a todos os brasileiros, a todas as unidades da federação, mas que nenhum brasileiro fique sem a igualdade na oportunidade de estar se vacinando. Pazuello disse ainda que a Anvisa deve demorar 60 dias para aprovar o uso de qualquer vacina contra o coronavírus. Pressionado pelos governadores, o Ministério da Saúde deve apresentar amanhã um plano logístico e de distribuição de imunizantes. A gente acertar o passo agora em dezembro, começar a vacina em janeiro, é possível até abril a gente vacinar os brasileiros e brasileiras. No final do dia, em pronunciamento, o ministro da Saúde afirmou que o governo federal vai comprar qualquer vacina com registro na Anvisa, que não haverá campanhas estaduais de imunização e que todo o processo será centralizado pelo Planalto. O Brasil já possui atualmente mais de 300 milhões de doses de vacinas garantidas. Compete ao Ministério da Saúde realizar o planejamento e a vacinação em todo o Brasil. Não podemos dividir o Brasil num momento difícil em que todos nós passamos essas dificuldades. O plano anunciado pelo governo federal prevê um cronograma de vacinação determinando quem tem prioridade. Dos 4 laboratórios que fazem teste no Brasil, só um já tem contrato assinado com o Ministério da Saúde. Mas não há previsão para a aprovação dessa vacina. É essa incerteza que está dando dor de cabeça nas autoridades. O governador do Maranhão acionou o Supremo Tribunal Federal para que o estado tenha autonomia e possa comprar diretamente as vacinas aprovadas por agências reguladoras internacionais, como Estados Unidos, China, Japão e União Europeia. A ação no STF tem repercussão nacional e, se aprovada, poderá ser usada por qualquer estado. No processo, o Maranhão cita o trecho de uma lei sancionada em fevereiro sobre medidas para o enfrentamento da Covid-19, que autoriza a
importação excepcional e temporária de produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa, desde que sejam registrados por autoridade sanitária estrangeira. A ação do Supremo visa garantir esse direito para que, na eventualidade da Anvisa não liberar nenhuma vacina, nós possamos ter acesso direto e, com isso, assegurar a imunização da população, no caso do Maranhão. O Maranhão já negocia a compra da vacina com vários fabricantes, entre eles o Instituto Butantan de São Paulo, que produz a Coronavac em parceria com o laboratório chinês Sinovac. É a nossa primeira alternativa e, claro, que estamos também em contato com outros laboratórios fora do Brasil para que, se o governo federal não oferecer um plano nacional e, eventualmente, o Butantan tiver capacidade de fornecer, nós possamos comprar junto ao Butantan e, se for necessário, até de outros laboratórios situados em outros países. Eu espero que, politicamente, esse movimento dos governadores seja um alerta para que o Ministério assuma o seu papel. A vacinação, hoje, é a política nacional do país e ela tem que ser assumida pelo governo federal. Os prefeitos também pressionam o Ministério da Saúde para que os imunizantes sejam disponibilizados o mais breve possível. A Confederação Nacional dos Municípios, por exemplo, pede que o governo federal adquira todas as vacinas reconhecidas como seguras e eficazes contra a doença e organize a distribuição por todo o país. Quem também se manifestou foi a Federação Catarinense dos Municípios. Nesta quinta-feira, uma comitiva de prefeitos de Santa Catarina virá a São Paulo assinar um protocolo de intenções com o Instituto Butantan para garantir o acesso à Coronavac para as cidades do estado. E defendemos, sim, que o município vá onde estiver a vacina legalizada, aprovada e tendo recurso, que compre para imunizar aí a sua população, o seu grupo de risco, o que cada prefeito definir, A polêmica ganhou as ruas e as opiniões estão divididas. Está desorganizado, O governo federal é que deve tomar a frente dessa situação toda, Se for o município, se ele tem essa autonomia, eu estou de acordo, com certeza. Eu penso que tem que ser o governo federal e penso que a vacinação tem que ser geral e tem que ser compulsória, tem que ser obrigatória. A Fiocruz do Rio de Janeiro emitiu um alerta ontem. A preocupação é com as festas de fim de ano e o aumento de casos de Covid no Brasil inteiro. Mais estados tomaram medidas de restrição. Segundo a Fiocruz, o sistema de saúde pode colapsar, porque desta vez o aumento de casos da Covid-19 acontece ao mesmo tempo nas regiões metropolitanas e no interior dos estados. No Rio de Janeiro, já faltam vagas para pacientes graves e mais de 1.700 leitos estão fechados na rede pública da capital, que opera com 91% das UTIs ocupadas. No estado, a taxa de ocupação é de 76%. No Rio Grande do Sul, 20 regiões do estado, entre elas a capital, Porto Alegre, seguirão em bandeira vermelha para tentar reduzir a transmissão do vírus. A decisão afeta 98% da população gaúcha e vai até 14 de dezembro. Por causa da alta no número de infecções, começou a valer hoje em Pernambuco um decreto que proíbe a realização de shows, festas e eventos em todo o estado. A medida visa evitar aglomerações neste final de ano. O mundo ultrapassou os 68 milhões de casos confirmados do novo coronavírus, com 1.500.000 mortes. A FDA, a agência reguladora dos Estados Unidos, que equivale à Anvisa no Brasil, confirmou a segurança da vacina desenvolvida pela Pfizer e a BioNTech. A eficácia, segundo a agência, chegou a 95%. A expectativa é que o imunizante seja aprovado ainda nesta semana no país, que é o mais afetado pela pandemia, com mais de 15 milhões de infectados e 285 mil mortes. E a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca apresentou eficácia média de 70% na última etapa de testes. Os dados foram publicados hoje na conceituada revista científica The Lancet. No mês passado, o imunizante foi alvo de desconfiança dos cientistas. Inicialmente, a eficácia divulgada da vacina foi de 90%. Segundo a AstraZeneca, esse resultado apareceu por um acidente na condução dos testes. Nele, voluntários receberam 1,5 doses do imunizante e não 2, como previsto.
Agora, o próximo passo é a aprovação da vacina nas agências reguladoras pelo mundo. Gente, este boletim informativo termina aqui. Voltaremos ao longo da programação, tá combinado? Até a próxima.